Sr. Deputado Teixeira, o senhor não tem a noção nenhuma de qual era a situação dos estaleiros navais de Viana do Castelo. A situação dos estaleiros navais de Viana do Castelo que eu fui encontrar é uma situação catastrófica do ponto de vista financeiro, do ponto de vista económico e laboral, etc. O final da empresa, fosse em Viana, fosse em Lisboa, fosse no Porto, teria sido o mesmo. Porque a intenção, quer-me parecer a mim, para esta empresa encerrar, nunca foi um problema de falta de trabalho, porque tínhamos 2 navios asfalteiros para fazer, teríamos de certeza que iriam surgir mais oportunidades de trabalho, mais oportunidades de reparação naval, e nestes últimos 3 anos nada foi feito. O Governo dos Açores acaba de rescindir o contrato de construção do polémico navio Atlântida, que estava a cargo dos estaleiros de Viana do Castelo. Esta decisão poderá ter sérias consequências na viabilidade financeira dos estaleiros. O Governo açoriano alega o incumprimento do contrato por parte dos estaleiros, diz que foi desrespeitado o prazo de entrega e nos testes de velocidade o navio nunca atingiu os 19 nós que estavam no caderno de encargos. Os estaleiros já fizeram saber que vão averiguar o que correu mal, mas reconhecem o direito ao Governo Regional de rescindir o contrato. O navio deverá agora ser colocado no mercado. O barco deveria ter sido entregue em setembro do ano passado, além de que o Governo açoriano já pagou cerca de 32 milhões de euros, que pretende agora recuperar. A recepção, ainda que provisória ou sob condição, do navio Atlântida deve ser recusada. Devem ser desencadeados todos os mecanismos legais e contratuais à disposição da Atlantic Line para o ressarcimento de todos os prejuízos derivados das vicissitudes do processo de construção do Atlântida. O que está dito hoje e o que eu quero dizer hoje é que o Governo Regional tem por obrigação a defesa dos interesses regionais e nesta circunstância a defesa da sua posição contratual, que é uma posição que está devidamente salvaguardada por via do contrato que foi feito. Se o Governo não ficar satisfeito com os resultados das provas finais que vão ocorrer, o Governo não deixará de tomar todas as medidas que se inserem na proteção integral desse interesse da região. As medidas passam por não pagar e começar de novo? Tem que haver alguma novidade nesse dia, não é? É um caso de polícia, porque na nossa legislação os titulares de cargos públicos eles não podem ser condenados pelas suas decisões. Em teoria estão a fazer o melhor que sabem, decidem o melhor que sabem, mas naquele caso é por demais evidente não só a primeira decisão de cancelar a encomenda, como todas as outras. Para além do impacto de 70 e tal milhões de prejuízo potencial, pelo menos logo instantaneamente, imobilização financeira, e mais o serviço da dívida que daí decorria e todos os problemas técnicos de degradação daqueles, pelo menos do Atlântida, e para além da perda do anticiclone, eu diria que, ao nível da reputação para o estaleiro, foi a certidão de óbito. Foi muito pior do que os valores de perda foram os valores de imagem. Bem, o Atlântida, aquele é um caso que me transcende. O Governo dos Açores queria a Atlantic Line, que é uma empresa pública. Não podemos esquecer que não deixa de ser uma empresa pública. Também é gerida com o dinheiro dos portugueses, não é? Efetivamente, eles encomendaram 2 navios. Encomendaram um anticiclónico, que hoje em dia já não existe porque foi todo retalhado e vendido como sucata. As horas de mão de obra que lá estavam
já não existem, não é? O material gasto que lá existia deixou de existir, eventualmente parará numa siderurgia qualquer. Ou seja, eliminam-se provas de um mau negócio por parte de um governo. Ficou o 58, que é o Atlântida. Parecia impossível nos dias de hoje se concretizar um negócio assim, em que a Atlantic Line encomendou o projeto do anticiclone a um gabinete russo de arquitetura naval e os estaleiros, como no momento acharam que não teriam capacidade para desenvolver um projeto de reis, resolveram então atribuir também o projeto do Atlântica a um gabinete de arquitetura naval russa. E assim foi feito. Só que, quando começámos a receber os desenhos e a começar a construir o navio, chegou-se a uma parte em que se viu que o navio tinha graves problemas de estabilidade. E aí tentou-se bater à porta, alertaram os problemas. Só que quando o problema foi detectado e quando foram à porta dessas pessoas bater, esse gabinete estava encerrado. Ou seja, quer-me parecer a mim que criaram um gabinete só para desenvolver o projeto daqueles dois navios, do Atlântida e do Anticiclónio, e depois fecharam. Ou seja, os responsáveis, direto ou indiretamente, passaram a ser só os estaleiros. Principalmente do caso Atlântida, não é? Tentaram resolver o problema. Claramente está que para baixar o centro de gravidade ao navio por causa da estabilidade, teve que se pôr mais peso no fundo. E o que é que aconteceu? A máquina deixou de ter a tal potência esperada para que o contrato fosse viabilizado e aceito por parte da Atlantic Line, empresa pública. O governo dos Açores, PS, o governo na altura, PS, a mim quem me pareceu que aquilo foi quis-me parecer não, aquilo foi um caso e continua a ser um caso de polícia. Porque eu só não te vou bater à porta se não quiser que tu vás preso, não é? E a mim claramente custa-me acreditar que, como dois governos, Açores e Continente, mesmo partido, não tivessem dado uma solução melhor do que esta última que foi declarar aquilo vendido por 13 milhões. O que eu fiz foi vender o navio. É que não tenho ouvido falar muito disto, é que eu vendi o navio à Venezuela. Eu, quer dizer, para os nossos moldes de atuar e de trabalhar, eu vendi o navio à Venezuela em fevereiro de 2011. Portanto, a nossa prioridade foi, de facto, tentar vender o navio, não é? Uma vez que já havia todas as decisões que havia aqui no Tribunal Arbitral e a empresa tinha sido condenada a pagar umas indemnizações, etc. Portanto, esse assunto estava a correr. O Presidente Chávez veio cá, creio que em novembro de 2010, veio assinar o contrato dos asfalteiros e nessa data visitou o navio e mostrou muito interesse no navio. Bom, a partir daí decorreram negociações com a PDVSA. A PDVSA é a empresa de petróleos e era ela que iria comprar um navio para pôr ao serviço do turismo na Venezuela. Portanto, o Presidente Chávez queria ter um navio que, digamos, viajasse interilhas e onde a tarifas baixas, onde os venezuelanos ficam menos carenciados, ou mais carenciados, desculpe, que podiam viajar interilhas, queria-lhes dar esse presente, não é? E em fevereiro eu fui à Venezuela, a Caracas, para assinar e para assinarmos o contrato. O Atlântida chegou a ser oferecido para tentar, já perfeitamente construído, já há 4 anos construído, para fazer serviços alugado aos Açores. Portanto, não era adquirido pelo Governo Regional dos Açores, era alugado. A empresa conseguia equilibrar ali um mínimo de contas, começava a ter um retorno financeiro de alguma coisa, nem isso foi assim. Mas, em contrapartida, foram em 3 anos, 3 ou 4 mil, os Açores gastaram o mesmo valor a fretar navios. O mesmo valor do Atlântida. Que não gastaram o dinheiro do país Açores, gastaram o dinheiro do país Portugal, gastaram o dinheiro
todos nós, com uma decisão. Negociámos o preço, creio que foram 42 milhões de euros, 35 milhões que era o valor do navio e 7 milhões eram para modificações que o navio tinha que sofrer. E pronto, e celebrámos na sede da PDVSA, o vice-presidente da PDVSA, cumprimentámos-nos, bebemos champanhe, convidaram-nos para almoçar na PDVSA e ficámos de assinar. Estava lá na altura o secretário de Estado da Economia português. No dia seguinte, às 4 horas da tarde, que era um sábado, ficámos a fazer a assinatura no Palácio dos Negócios Estrangeiros de Caracas. Qual não é o nosso espanto, que era cerca de meio-dia, estávamos no hotel, recebemos a indicação de que não se podia formalizar a assinatura porque o presidente da PDVSA tinha que ver aquilo e não estava lá, só vinha na terça-feira seguinte. Bom, fiquei até terça-feira seguinte em Caracas à espera que o Sr. Presidente pudesse assinar o Sr. Presidente, ao fim do dia, mandou dizer que tinha muitas coisas para ver e que ainda não tinha chegado à altura de assinar de autorizar a compra, não é, do navio. De maneira que eu fiquei mais 3 dias com o diretor comercial lá e cheguei o sábado seguinte e continuava o Sr. Presidente sem ter tido tempo ainda de assinar. E eu regressei, deixei lá o diretor comercial com mandato para assinar em nome da empresa e depois as coisas começaram a enrolar, não é? Começaram a enrolar. A certa altura pediram-nos que vinha cá o Ministro do Turismo para ver o navio. O erro dos estaleiros foi não... Ao saber que estava a tratar com uma entidade pública, todas as alterações que teve que fazer ao projeto inicial que estava errado e que foi encomendado daquela forma, o único erro dos estaleiros foi: atenção, que desta forma não funciona, é preciso fazer esta alteração. Custa mais isto e gasta-se mais isto de tempo. Passaram ao papel e foi aprovado. Isto nunca foi feito. E em maio veio cá o Presidente do Turismo, o Ministro do Turismo, para ver o navio, gostou muito do navio, achou talvez até bom demais para as viagens que eles queriam fazer com ele. Mas pronto, ele visitou o navio, ficou encantado, esteve lá em Viana connosco, recebemos-lo muito bem e depois regressou lá e depois acho que fez um relatório para o Governo a dizer que o navio que era demasiado luxuoso e que não queria o Governo. Portanto, isto já foi para aí em maio e eu saí do estaleiro em junho. Portanto, eu tive um estaleiro, para os nossos padrões, o barco Atlântida foi vendido. Estava vendido, não é? Não me passava pela cabeça, nem de nós, nem de ninguém da delegação, que depois disto tudo, depois de termos cumprimentado, negociado o preço, etc., feito o contrato, depois o contrato não viesse a ser assinado. De maneira que é isto que eu fiz pelo Atlântico. O ferryboat, para quem não sabe, tinha só uma nuance como slot machines lá dentro, tinha um mini casino lá dentro. Tinha bares de alto luxo, isto para fazer serviço de carreira, para ir bem, levar animais no porão, um saco de batatas, mas tinha slot machines, porque foi encomendado assim, num tempo que ainda havia muito dinheiro. Depois, com as alterações que foram feitas, o navio é um facto que perdeu velocidade, mas a velocidade que perdeu provocava no serviço interilhas que iria fazer nos Açores, provocava um atraso fenomenal de 5 minutos. Permite-me que lhe diga e corrigir nas suas afirmações que não vendeu o navio. Não, eu se quiser, se eu tivesse a escrever, tinha escrito vendeu entre aspas, não é? A falar não pude fazê-lo, mas vendi entre aspas. Atenção que o Governo dos Açores, do PS, mas que dias e semanas antes, o debate dos Açores, incluindo com o PCP e com o PSD,
é que aquilo não era um navio para os Açores, que era um navio remendado. Estamos a falar, incluindo PCP e PSD. Fui criado dentro daquela empresa e sempre a trabalhar, e de um momento para o outro, fiquei órfão de trabalho, deixaram-me de mão, largaram-me de mão, e eu dizia assim, vou fazer o quê? Olha, anda para aí, tratei-te. Resumindo, concluindo aquilo, psicologicamente deitou abaixo qualquer que fosse mais forte, não é? Era uma questão de tempo. Até que depois surgiu a altura em que veio o padre, deu a extrema unção e a gente teve que tomar uma decisão, não é? Não ia ficar ali eternamente a subjugar-me às decisões desta administração e do governo em si, não é? Porque eles, afinal de contas, eram umas marionetes do governo.